Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar da lei da gravitação universal de Newton. Vamos apresentar aqui nesse primeiro vídeo uma introdução sobre o assunto. A lei da gravitação universal de Newton trata da força de atração existente entre dois corpos. Quando falamos de força, eu acho que é bastante intuitivo, né? Quando a gente tem, por exemplo, aqui uma massa grande, uma massa de um caminhão, por exemplo, vamos supor que esse caminhão estivesse parado, está em repouso, e nós desejamos retirar esse caminhão do repouso. Então a gente vem aqui, aplica aí uma determinada força na parte traseira desse caminhão, né? Então, se ele está com a velocidade igual a zero, para a gente colocá-lo em movimento, né, para ele passar a ter uma quantidade de movimento linear P igual à massa do caminhão, multiplicado pela velocidade que ele vai apresentar, ou seja, para sair da condição de repouso e chegar nisso aqui, nós precisamos de aplicar uma força. Essa força a gente tem uma noção de precisar ir de umas 3, 4, 5 pessoas para poder retirar esse caminhão da condição de repouso e dar e imprimir a ele uma determinada quantidade de movimento, né? Se essa força ficar atuando durante o tempo todo, a quantidade de movimento não vai ficar constante, vai ter uma variação de quantidade de movimento ao longo do tempo, e a força está associada a isso, né? A segunda lei de Newton, ΔP sobre ΔT, que é igual a m ΔV sobre ΔT, que é igual a massa, ou seja, a força é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Bem, então isso é um tipo de força, né? Agora existe esse tipo de força, para poder atuar é necessário que as nossas mãos, ou a gente coloque aqui na frente um engate, coloque aqui uma corrente, uma corda, sei lá o que, e puxe esse caminhão. Então esse tipo de força é chamada de força de contato ou força de superfície. Para que esse tipo de força atue, é necessário que exista um contato físico entre dois corpos, por exemplo, aqui as nossas mãos e a carroceria do caminhão, aqui uma corrente ou uma corda que está fixada ao caminhão e nós estamos puxando essa corda, ou seja, é necessário que exista contato entre a nossa mão e essa corda e assim por diante. Mas existe um outro tipo de força que também é nossa conhecida, que atua à distância. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, dois ímãs, tá? Ímã. Os ímãs, eles têm polos. Como eles têm dois polos, um polo é chamado de polo norte e o outro polo do ímã é chamado de polo sul. Se nós tivermos aqui um ímã 1 e um ímã 2, o polo sul atrai o polo norte e vice-versa, um atrai o outro. Ou seja, polos diferentes se atraem e polos iguais apresentam força de repulsão. Para que esse tipo de interação, esse tipo de força entre esse ímã 1 e esse ímã 2 aconteça, né, essa aqui é a força que o ímã 2 está fazendo no 1 e essa aqui é a força que o ímã 1 está exercendo no ímã 2, não é necessário que tenha, pode até ter, mas não é necessário que exista o contato físico. A gente diz que esse tipo de força atua, né, à distância. E esse tipo de força de contato lá no caminhão, ou esse tipo de força que atua à distância, que geralmente é chamada força de corpo, né? Esse tipo de força que atua à distância, no caso do caminhão, é um tipo de força forte. É uma força forte. E esse tipo de força que atua, que é uma força de origem magnética, né? Ou seja, a força magnética que atua entre dois ímãs, também é uma força que a gente poderia chamar também de uma força forte. Agora existe uma outra, dentre todas essas que nós estamos comentando, existe uma que a gente percebe, vive imersa
Estamos sempre em contato com essa força, mas às vezes nós não percebemos. Já deixei aqui esquematizado. Levantar aqui um pouquinho essa nossa tela. Já deixei esquematizado só para a gente ganhar tempo, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou pedindo que você pense na seguinte configuração. Aqui está o nível do terreno, em verde, como se tivesse aí a grama, etc e tal. Nós enfincamos uma trave, uma haste vertical, outra haste vertical e fixamos aqui uma haste horizontal, como se fosse uma trave do campo de futebol. Em algum ponto da haste horizontal, nós colocamos uma linha, colocamos uma outra linha e dependuramos aqui vamos colocar aqui em amarelo, né? Uma laranja. E vamos supor que a massa dessa laranja é um valor relativamente realista, fosse de 100 gramas. E a massa dessa outra laranja uma massa um pouquinho maior, a massa essa aqui é a laranja 1, que eu estou chamando de 1, essa laranja 2, massa 2, 120 gramas. Ou seja, a massa da laranja 1 igual a 0,1 kg, né? 0,1 kg. E a massa da laranja 2 igual a 0,12 kg. Essa aqui 0,1. Isso. Se o centro de massa dessas duas laranjas estiver separada de uma distância d, ou seja, se essa distância sobre centro de massa, dê uma olhadinha no vídeo sobre centro de massa, tá? Existe uma força de atração, ou seja, a laranja 2, essa aqui é a força que a laranja 2 exerce sobre a 1 e a laranja F que 1 exerce sobre 2. Ou seja, existe uma força, e essa força a gente diz que ela é uma força de origem gravitacional. Ou seja, pelo fato das duas laranjas terem massa, ou seja, essa aqui tem uma massa de 100 e essa aqui tem 120, pelo fato das duas terem massa, uma massa atrai a outra. E isso a gente chama geralmente de lei da gravitação universal, porque isso acontece entre quaisquer dois ou mais corpos. Ou seja, sempre que a gente tiver um ou mais corpos, vamos ficar só em dois para poder não complicar muito o raciocínio. Então, sempre que nós tivermos um corpo de massa M1 e um corpo de massa M2, obviamente as massas... Opa, ficou mais parecido com o ovo, né? Vamos deixar aqui mais parecido com a esfera. Então, se nós tivermos aqui um corpo, esse de massa M1, esse outro de massa M2, o centro de massa do 1 está aqui, o centro de massa do 2 está aqui, ou seja, o centro de massa desses dois corpos estão separados de uma distância d. Então existe uma força que o corpo 2 exerce sobre 1 e a respectiva reação, que é a força que o corpo 1 está exercendo sobre 2. De mesma intensidade, só que atuando em direções opostas. Então a lei da gravitação universal diz que a força, ou seja, a força que 1 exerce sobre 2, que é igual a menos a força que 2 exerce sobre 1, aqui poderia ficar só como uma magnitude, né? As duas são iguais, só que estão atuando em direções opostas, né? É igual a uma constante, chamada constante de gravitação universal, é proporcional à massa desse corpo 1, quanto maior for a massa de 1, maior será essa força, proporcional também à massa do corpo 2, ou seja, precisamos saber quanto que vale ao corpo 2, e inversamente proporcional à distância que separa o centro de massa desses dois corpos 1 e 2 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que quanto maior for M1, maior vai ser a força, quanto maior for M2, maior for a força, e quanto maior for a distância que os separam, menor vai ser a força. E cuidado, hein? E varia com o quadrado da distância, ou seja, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro de massa desses dois corpos.
Bem, o valor dessa constante universal G, você pode ver lá no Wikipedia também, 6,67 multiplicado por 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma por segundo ao quadrado. Alguns dados interessantes que a gente... isso aqui pode ser expresso também em Newton, se quiser. 6,67 vezes 10 a menos 11. Eu tenho esse valor já registrado aqui. 6,67 vezes 10 a menos 11. Newton metro quadrado, desculpe aí, tá? Estava só tentando encontrar aqui nas minhas anotações. Newton metro quadrado por quilograma elevado ao quadrado. Para poder encontrar essas unidades aqui, né? É só deixar isolo o G, passa o D lá para o lado direito, né? Vai aparecer o metro quadrado. A força já estava lá, desculpe, passa o D ao quadrado para o lado esquerdo, vai aparecer metro quadrado. O Newton já estava lá, era a unidade da força, e o quilograma ao quadrado é M1 e M2. Então são essas as unidades da constante, dessa constante chamada de constante da gravitação universal. Esse é o valor dela. Só para poder entender como é que tudo isso aqui opera, vou colocar aqui em azul. Opa! Vamos escolher aqui em azul aqui, vamos representar aqui a Terra. E a gente também pode dar uma olhada lá na Wikipedia, que você vai encontrar algumas informações interessantes sobre a Terra. Por exemplo, o raio da Terra, 6.371 quilômetros, que dá 6.371 com mais 3 zeros, né? Isso expressa em metro. A massa da Terra, essa é grande, né? 5,97 vezes 10 a 24 quilos. 10 a 24ª. 10 a 24 do quilo. Então está aqui, esse é o raio da Terra. E a massa dela, né, está representada aqui com 5,97. Pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, ó, se eu estivesse aqui, sei lá, no Polo Norte ou em qualquer posição, isso não, a Terra não tem uma forma de uma esfera, ela é um pouco mais achatada lá nos polos do que aqui na linha do Equador, né? Ou seja, existe uma diferença nesse valor de raio, mas vamos trabalhar com esse valor aqui. E eu gostaria de perguntar o seguinte, se a minha massa for igual a, eu estou chamando essa minha massa de, sei lá, massa de MP, massa de uma pessoa, tá? For igual a isso aqui, pode ser 60 quilos, 70, 100 quilos, qualquer um desses, eu estou chamando de massa de uma pessoa. Qual é a força? O centro de massa da Terra, a gente admitindo que esteja aqui no seu centro geométrico, qual é a força que a Terra estará, qual é a força que a Terra exerce sobre uma pessoa que esteja colocada na sua superfície? Fácil, né? Usando a lei da gravitação universal, vale G, massa da pessoa, multiplicado pela massa da Terra, dividido pela distância que separa a pessoa, ou seja, o centro de massa da pessoa e o centro de massa da Terra elevado ao quadrado. Como a altura de uma pessoa não passa de 2 metros, o que isso vale comparado com esse valor que está aqui, que é o próprio raio da Terra? Então, no nosso modelo, nós vamos imaginar que a distância que separa o centro de massa da pessoa para o centro de massa da Terra é o próprio raio da Terra. Então, é massa da pessoa, massa da Terra dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Colocando os respectivos valores aí, nós vamos ficar com o valor de G já está apresentado, 6,67
67 vezes 10 a menos 11, o que? Metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado, multiplicado pela massa da pessoa, que é esse que está aqui, multiplicado pela, vamos continuar aqui, né? Pela massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 a 24 kg, e dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado, que é 6,371 vezes 10 a sexta metro elevado ao quadrado. Se simplificarmos as unidades e usando uma calculadora multiplicar o 6,67 pelo 5,97 pelo 6,371 elevado ao quadrado, etc., e ver o que sobrou em termos dos expoentes, nós vamos concluir que essa força vai ser igual à massa da pessoa multiplicado por 9,81, e as unidades que vão sobrar vai ser apenas metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a força vai ser 9,81 metros por segundo ao quadrado multiplicado pela massa da pessoa. E aí? E esse valor aqui, já viu alguma vez quando apresentamos os vídeos sobre lançamento de projétil? Isso aí nada mais é do que a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Em alguns exemplos, nós arredondamos esse valor só para poder facilitar os cálculos, né? E arredondamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é uma introdução sobre a lei da gravitação universal, e a gente vai acabar de fechar esse assunto no próximo vídeo. Vejo você no próximo vídeo.